Que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse momento. Amém? Eu quero compartilhar uma mensagem do Senhor que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 20. É a história de Ezequias, quando Ezequias adoece e Deus fala para Ezequias que a doença que ele tinha, ele não sobreviveria à doença que ele teria. Então que era para ele arrumar a sua casa, porque certamente ele morreria. Então essa palavra foi dada ao profeta Isaías para ser repassada pelo rei Ezequias. A Bíblia fala que Ezequias chorou muito e fez uma oração falando com Deus que ele, em todos os dias da sua vida, ele permaneceu nos caminhos do Senhor e que foi fiel aos decretos de Deus e que Deus tivesse misericórdia dele. Antes que o profeta Isaías saísse do palácio, Deus manda outro recado para Ezequias através de Isaías, dizendo que Deus tinha ouvido a oração do rei e que acrescentaria mais 15 anos. Mais 15 anos devido à oração que Ezequias tinha feito. O que eu aprendo desse texto? Eu aprendo que, em primeiro lugar, o que eu aprendo é que Deus conhece a nossa situação. Deus conhece o universo em que estamos vivendo, o contexto que estamos inseridos. No livro do Apocalipse, Jesus fala para 7 igrejas, para todas as igrejas, que Ele conhece e Ele conhecia as obras das igrejas. Então Ele conhece as nossas obras, Ele conhece o nosso contexto, Ele conhece tudo que se passa comigo, com você, com a minha família, com a sua família, com as nossas igrejas. Jesus sabe de tudo, Jesus sabe em que situações estamos inseridos. E com certeza Deus também sabia a situação que Ezequias também estava. Então a primeira coisa que eu aprendo desse texto é que Deus sabe em que contexto estamos vivendo, o que está passando conosco, na nossa saúde física, emocional e espiritual. Uma outra coisa que eu aprendo é que Deus ouve as nossas orações. Nem sempre Deus responde às nossas orações por alguns motivos. Primeiro, que Deus não responde porque Ele é soberano. Ele não é obrigado a responder às nossas orações. Outra coisa que eu posso aprender é que Deus não responde às orações de imediato, porque tudo tem um tempo determinado para se cumprir, como diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que tudo tem seu tempo debaixo do sol e que debaixo do sol tudo tem seu tempo. Talvez muitas pessoas oram e não são respondidas porque há um momento para que essa resposta dessa oração seja respondida. Outras coisas que eu aprendo desse texto, dessa oração, é que Deus ouve a oração, é que Deus responde a oração. Devemos ter postura diante de Deus. Ezequias disse que ele viveu toda a sua vida de uma maneira correta diante de Deus. Ezequias disse que ele foi fiel aos estatutos de Deus durante toda a vida. Muitas das vezes falta isso. Muitas das vezes as nossas orações não são respondidas porque falta caráter da nossa parte diante de Deus. Falta compromisso da nossa parte diante de Deus. Muitas pessoas, infelizmente, não têm compromisso com Deus e quer que Deus tenha compromisso com elas. Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com Deus. Muitas das vezes por isso que Deus não responde às nossas orações, porque falta postura, falta fidelidade diante de Deus. Mediante a nossa postura, o nosso cristianismo, muitas das vezes o nosso cristianismo é relaxado, quantas das vezes o Espírito Santo nos incomoda para que possamos ler a Bíblia, para que possamos orar, e sempre temos uma desculpa. Deus, depois que eu fizer isso eu oro. Depois que eu fizer aquilo eu leio a Bíblia. Depois que eu ver meu Facebook, depois que eu fizer isso, fizer aquilo. Inventa muitas desculpas para não fazer. E depois nós queremos que Deus faça a parte dele, sendo que nós não fazemos nem a nossa parte. Então Ezequias se colocou diante do Senhor e colocou, não que Deus precisasse ser lembrado, mas Ezequias disse: olha Deus, eu permaneci fiel à sua palavra, eu permaneci fiel às tuas ordenanças, tem misericórdia de mim. E por causa dessa fidelidade de Ezequias, Deus resolve curar Ezequias e dar mais 15 anos para ele. Ezequias lutou para sobreviver. Ezequias não se conformou pelo fato de que ele iria morrer daquela forma. Ele não se conformou. Infelizmente, muitas pessoas se deixam levar pelas doenças, pelas dificuldades da vida. Quantas e quantas pessoas têm doenças que são humanamente impossíveis, elas se deixam entregar, elas se entregam mediante a doença. Não quero dizer que o nosso espírito fica abatido, o nosso espírito fica vencido muitas das vezes diante da adversidade, diante da devastação de certas doenças que são humanamente incuráveis, como o câncer,
que é uma doença realmente avassaladora, que tem crescido de uma maneira drástica nos últimos anos, a incidência de câncer no mundo. Não estou falando isso, realmente o nosso espírito fica abatido, não somente com câncer, mas com uma doença que até mesmo é curável, é tratável, mas que demora a sair, que demora a ser exterminada do nosso organismo. Então ficamos abatidos. Ezequias não se conformou com isso. Assim como a mulher do fluxo de sangue, relatada nos evangelhos. A Bíblia fala que ela esteve por 12 anos sofrendo de uma hemorragia, de uma menstruação que era de um volume muito grande. Ela tinha esses ciclos menstruais frequentemente, se não todos os dias, eram volumes muito grandes de sangue que saíam dessa menstruação. E por 12 anos, a Bíblia fala que ela não se conformou e ela fez tudo o que podia. Ela gastou todo o seu dinheiro em curas, em tratamentos, em médicos, em remédios, e nada fazia efeito, surtia efeito. Até que ela ouviu falar de um homem chamado Jesus, que fazia milagres. Ela rompeu a multidão. Recentemente o pastor da minha igreja estava pregando sobre essa mensagem, e ele disse que ele acredita que essa mulher estava muito fraca, estava pele e osso. Realmente também creio dessa forma, que essa mulher estava pele e osso. Como muitas das vezes a gente vê imagens de pessoas na África morrendo de fome, que são ossos puros, são ossos revestidos de uma camada muito fina de pele. Eu também acredito que essa mulher estava dessa forma, porque perdia muito sangue e muito volume de sangue. Então o corpo dela não retia os nutrientes, então ela era uma aparência cadavérica, eu imagino. E mesmo assim ela rompeu a multidão para ser curada. Era a última oportunidade dela, era a última chance. Talvez ela pensava: se Jesus não me curar, eu realmente não tenho cura. Mas ela insistiu, ela persistiu na cura que Jesus pode dar. E infelizmente muitas pessoas desistem de buscar a cura, desistem de buscar tratamentos, desistem até mesmo de ir ao médico. Quantas pessoas que estão doentes, são doenças altamente curáveis, altamente tratáveis, mas por negligência, por desleixo, deixam de procurar tratamento por preguiça, por medo, ou porque já se entregaram a essa doença. Muitas pessoas com problemas razoavelmente tratáveis, razoavelmente curáveis, como gastrites, como dores de coluna, doenças que são totalmente tratáveis. Tem uma gama de tratamentos hoje na nossa sociedade. O nosso corpo científico já tem inúmeros tratamentos sobre diversas doenças, mas ainda assim a pessoa colocou no seu coração que ela chegou a uma fase da vida que ela não precisa mais lutar pela saúde. Ela não precisa mais recorrer a tratamentos médicos. Ela simplesmente está esperando a morte chegar, porque ela já cumpriu o que ela tinha para viver. Ela criou seus filhos, ela não tem mais nada para fazer da vida, ela realmente só espera a morte. Não é isso que eu aprendo com a Bíblia, porque Jesus é o Senhor da vida, Jesus é a própria vida. Então, quando eu tenho contato com Jesus, a minha vida ela é restaurada, eu tenho a própria vida de Deus. Ezequias orou, Ezequias não se conformou pela morte que estava chegando. Todos nós iremos morrer, eu acredito assim, a não ser que Jesus resolva arrebatar a sua igreja. Todos nós iremos morrer até o dia do arrebatamento da igreja, que eu acredito que a igreja será arrebatada. Então a Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com eles nas nuvens. Então se o arrebatamento não chegar na nossa geração, todos nós da nossa geração iremos morrer. Todas nós acredito que Deus tem uma agenda, um tempo para cada ser humano aqui na terra. Acredito que Ezequias tinha cumprido o seu tempo aqui na terra. E Deus disse para Isaías para que falasse com ele: olha, você vai morrer e você precisa arrumar a sua casa, você precisa organizar as coisas para que a sua morte seja uma morte tranquila, a transição do reino seja uma transição tranquila. Mas pela oração de Ezequias, Deus teve misericórdia dele. A minha oração é que Deus tenha misericórdia da minha vida e tenha misericórdia da sua vida. A minha oração é que você persista, que você não desista diante das dificuldades da vida. A minha oração é que você não se deixe abater pela dificuldade, não se deixe abater pelo gigante que apareceu na sua frente.
um gigante chamado doença, eu realmente espero que eu e você possamos ter forças para enfrentar esse gigante. Que o Espírito do Senhor nos dê coragem, que o Espírito do Senhor nos dê ousadia. Se Deus quiser nos curar, Ele é Deus, Ele pode fazer isso. Mas se Deus não quiser, Deus é Deus e precisamos arrumar a nossa casa. Quando Deus disse a Ezequias, arruma a sua casa, quando Deus curou Ezequias, a ordem de arrumar a casa não foi anulada junto com a cura de Ezequias. Ela permaneceu, ela continuou. Deus curou Ezequias, mas a ordem de arrumar a casa ainda continuou. Ezequias infelizmente negligenciou essa ordem. E durante esse período de 15 anos nasceu Manassés, que foi o rei logo após a morte de Ezequias. E a Bíblia fala que Manassés foi o pior rei que Israel teve. Se Deus proporcionar a cura na minha vida e a cura na sua vida, louvado seja Deus, e ainda assim eu tenho que arrumar a minha casa. Se Deus não quiser, porque Ele é soberano, e Deus sabe de todas as coisas, se Ele não quiser nos curar, ainda assim a ordem de arrumar a nossa casa ainda está vigente. Que Deus abençoe, espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Ela é uma mensagem um pouco curta, menor do que eu tenho feito de costume, mas que seja abençoado em nome de Jesus.